Só que virada no Vasco sábado, hein? O Vasco, Que virada, hein? eu falei até no meu canal, falei brincando aqui, mas tem um quê de rock balboa mesmo do Vasco. Que o Vasco venceu o Palmeiras de virada, o Vasco venceu o Fluminense de virada, o Vasco virou em cima do Cruzeiro e venceu agora mais uma vez de virada. O Vasco tem 4 vitórias com o Renato Gaúcho, 3 de virada. Então é um Vasco que tem se comportado melhor quando começa perdendo. E aí, por mais que a gente fale tanto de tática, de esquema, de qualidade técnica de jogadores, tem muito da questão anímica ali do time. Parece que há uma necessidade real do Vasco começar perdendo para ficar ligado no jogo, né? E uma dificuldade muito grande de sustentar resultado. É muito do trauma. Tipo assim, o Vasco sofre 1-0. Pô, beleza, dá pra virar. A gente virou contra o Palmeiras, a gente virou contra o Fluminense, a gente virou contra o Cruzeiro com um jogador a menos. E aí chega e consegue fazer uma virada em cima do São Paulo. O Vasco já tava melhor no jogo, tá? O Vasco toma o gol do São Paulo no vacilo do Cuiabano. Um lance até parecido com o do Canóbio outro dia, que ele vai recuar. Ou foi do Samuel Xavier? Foi o Canóbio, que ele vai recuar no Fla-Flu. E aí acaba dando essa bola nos pés do Caleri. O Caleri faz a jogada e acaba saindo o gol, mas o Vasco estava bem no jogo. E aí o Vasco começa a acelerar um pouco mais e o São Paulo se retrai. E aí o Vasco estava melhor no jogo, o Vasco consegue fazer o empate no lance do pênalti, mas o Vasco já tinha colocado bola na trave com o Andrés Gomes, já tinha finalizado algumas vezes com mais perigo. O São Paulo também perdeu um lance absurdo, acho que é esse lance aqui do Caleri. O Caleri perde 3 bolas em sequência. Em cima da linha, loucura. Ó, perde, e o Cuiabano que falhou no gol do São Paulo salva ele, quem ia salva matar o jogo ali, né? Ali muito possivelmente ia matar, porque era primeiro tempo, já era início de segundo tempo. E aí o Vasco dificilmente ia ter forças para mudar o panorama do jogo. Mas o Vasco estava melhor, o Vasco estava bem. O São Paulo estava jogando por uma bolinha, que era aquela bola. E aí alguns fatores que para mim influenciaram muito. Principalmente a entrada de 2 jogadores, Spinelli e Adson. O Puma entrou bem também, acaba batendo pênalti, mas o Spinelli começou a ganhar essas bolas dentro da área, começou a incomodar aquele lance anterior que ele dá uma triscadinha ali com o pé, foi a primeira jogada dele, e o Adson muito bem no jogo. O Tietê tinha jogado com meia direita e o Tietê hoje, infelizmente, não tem força física para sustentar os duelos, não tem qualidade técnica para ser um cara que vai pisar dentro da área e ter um volume alto de gols e assistência, apesar de ter marcado contra o Curitiba. E é um cara que tem dificuldade na recomposição, porque é um jogador muito leve, mas que não é nem veloz nem forte fisicamente. O Adson, por mais que seja um jogador que erra muito, é um cara muito vertical. Ele é bom nesse 1 contra 1, ele incomoda a defesa, ele deixa o lateral adversário segurando um pouco mais, porque sabe que se vai correr atrás vai ter dificuldade. E o Adson mudou o panorama do jogo. E aí uma curiosidade, citei os jogos que o Vasco virou, o Adson já tinha entrado, aliás, essa trinca, Spinelli, Adson e Puma, já vinha do banco nos jogos contra Palmeiras, Fluminense, contra o Cruzeiro, acho que não, porque teve a expulsão do Barros. Mas as viradas do Vasco vinham saindo com esses jogadores em campo. E, estranhamente, o Renato começou a botar o Marino na frente do Adson, tinha tirado um pouquinho mais o Adson, chegou a entrar com o Brenner e não o Spinelli em alguns jogos. Então, essa turma que parecia que tinha dado um passo atrás. Lembra do Renato falando outro dia? Não, que ninguém reclame que eu dei oportunidade. Eu cheguei a falar aqui, o Renato não tem que escolher dar oportunidade, tem que botar quem tá melhor. Talvez isso explique porque o time não tá sustentando o resultado. E aí botou quem vinha entrando melhor. Spinelli, Puma e Adson. O Vasco consegue a virada ali, numa jogada inclusive que o Adson finaliza, a bola volta e o Andrés Gomes faz o 2-1. Então acho que tem muito dessa questão anímica também do time, de quando tem que correr atrás do resultado, o time se comporta de uma maneira. Agora, quando tem que sustentar um resultado, tem aquele trauma. Eu até brinquei outro dia. O Vasco fez 1-0 contra o Remo, eu acho, ou contra o Audax Italiano, tá vendo com a minha filha. Falei, agora é só esperar o gol de empate. Não deu outra, tomou a virada, porque o Vasco tomou empate do Curitiba, empate do Remo, empate do Cruzeiro, virada do Botafogo e virada do Audax Italiano. Todas elas saindo na frente do marcador. E a postura é exatamente inversa quando o Vasco sai atrás. Ou seja, vira jogos que está perdendo e permite empates e derrotas em outros jogos. Essa estabilidade que falta ao Vasco.